pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Falei que não ia demorar, tá vendo? Na verdade eu tô regravando, né? Porque o outro eu perdi, resetei meu telefone e foi uma besteira. Então eu vim gravar de novo. Então vamos lá, vou contar pra vocês um pouquinho do meu primeiro trimestre, de como tudo mais ou menos aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Eu descobri, na verdade, que eu estava grávida dia 28 de janeiro. Mas assim, até então não tinha sintomas, não tinha nada demais, né? Sendo que num dia anterior, que no caso foi dia 27, foi aniversário da minha sobrinha. Sendo que na semana eu já estava um pouco desconfortável. Eu não estava passando mal. Antes de descobrir eu não estava. Só que estava um pouco desconfortável, sabe? Tipo, a gente ia na casa do meu pai, ou na casa da minha mãe e tal. E eu não me sentia bem, queria logo vir embora. Enfim, até que um dia antes foi o aniversário da minha sobrinha. Todo mundo curtindo lá, só tinha família, né, por causa da pandemia e tal. Aí minha irmã alugou um salão lá com piscina e eu não quis participar, de jeito nenhum. Eu só fiquei sentada, olhando, meus irmãos, meus sobrinhos e tal, todo mundo lá brincando. E eu não quis participar, porque não tava legal. Sabe assim, eu tava no meio da minha família, né, mas eu tava meio desconfortável, sabe? Tava mais ou menos assim. Não estava passando mal, né, mas eu tava desconfortável, não tava legal. Só que eu não tava sentindo nada, minha menstruação já tinha atrasado. Só que como ela tava desregular, eu achei que ainda iria vir, né? Já tava no final do mês, eu falei assim, ela vai vir. Porque às vezes ficava assim mesmo, vinha no começo, vinha no meio, e eu no final. A gente já tava no final do mês e até então nada de menstruação. E aí, depois que acabou a festa, a gente passou na casa do meu pai, meu esposo. Ele começou a falar que eu já estava grávida, ele conversando com meu pai, e eu falei que não tava. Por mais que a menstruação tivesse atrasada, eu achei que eu não estaria, porque eu não tava sentindo nada. Né? Só que eles ficaram falando tanto, que aí na segunda-feira, né, eu fui fazer. E realmente estava lá positivo. Gente, depois que eu descobri, nossa mãe, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Tudo que eu comia eu botava pra fora, só tomava suco, muita água, que eu sentia muita sede, porque eu passava muito, eu vomitava muito no começo. Então era muito ruim, só que comer nada. A única coisa que parava no meu estômago era purê de batata. E tipo assim, tinha que ser muito ralo, sabe? Mais ou menos assim, um pouco ralo, um pouco mais grossinho. Mas era a única coisa que eu comia, mais nada. Até então eu fui na médica e aí eu descobri que eu tinha perdido quase 4 quilos porque eu não tava comendo nada. Comecei a ganhar peso no segundo trimestre, né? Que eu vou falar no próximo vídeo pra vocês. E aí tudo bem, descobrimos em janeiro. Fevereiro veio carnaval, por mais que não tenha tido carnaval, alguns lugares teve alguns excessos, né, e tal. Então eu fiz o exame de sangue, consegui pegar o resultado, só que o ultra mesmo a gente só conseguiu fazer depois que o carnaval, o recesso tivesse passado. E aí a primeira ultra foi péssima. O lugar é muito legal, minha irmã tem filho, minha cunhada e tal, fizeram as ultras lá e foi muito bacana, só que da minha vez, infelizmente, não foi legal. Eu não gostei da primeira ultra e tal. Tive que esperar a consulta do pré-natal pra poder levar, pra ver tudo direitinho. Eu já tinha feito o exame de sangue, já tinha dado positivo, mas eu queria comprovar na ultra, né? E aí, quando eu fiz a ultra, já tava com 7 semanas e 4 dias. Então já dava pra ouvir o coração, tudo direitinho. É a partir das 6 semanas que dá pra ouvir o coraçãozinho. Então, como tava com quase 8, já dava pra ouvir. Foi tudo direitinho, tranquilo. Só que assim, como foi a primeira gestação, é a minha primeira gestação, né? Eu cheguei, a médica me perguntou, a médica da ultra, tá? Não é do pré-natal, não. Ela me perguntou se era o primeiro filho e tal. E eu fiquei super contente, porque eu falei, poxa, se ela se perguntou, porque ela se importou, né? Nada a ver, nada disso. Ela perguntou por perguntar, né? E aí realmente eu estava grávida. Eu fiquei mais tempo esperando para ser atendida do que fazendo a ultra. Ela falou para esperar o laudo, eu fiquei um pouco chateada porque parece que não dá muita importância, sabe? Não sei com vocês, mas comigo, agora na primeira gestação, como ainda estava muito pequenininho, porque eu não sei se eles têm medo, que não vingue ou alguma coisa, e parece que eles não dão muita importância. Isso foi o que eu achei, tá? E aí eu peguei tudo que eu tinha pra levar no pré-natal, tá? Então tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus, a minha médica do pré-natal é maravilhosa, muito gente boa.
E aí ela tira todas as minhas dúvidas e tal. E aí, quando ela me passou uma próxima ultra, que era para me fazer entre 11 e 14 semanas, mais ou menos, era translucência nucal, o nome da ultra. E aí o pessoal, as meninas que fazem o pré-natal comigo lá me indicou esse médico, essa minha médica também do pré-natal recomendou ele super, e aí eu fui nele, realmente também é maravilhoso, eu adorei ele. Muito gente boa, ele é um senhorzinho, então ele dá máximo de atenção que você precise, sabe? Enquanto ele vai ajeitando as coisas, ele vai conversando, enquanto vai fazendo a ultra, vai explicando, pergunta se você quer perguntar alguma coisa, se você tem alguma preferência. Assim, o primeiro impacto que eu tive com ele foi ótimo, a primeira ultra que a gente fez foi muito boa, eu adorei. Agora eu vou fazer para descobrir o sexo, que vocês vão saber também no próximo vídeo. Espero também ser bem bacana, mas assim, os dois médicos são bem bacanas, sabe? Aí eu faço o pré-natal no SUS, com essa minha médica, e eu faço a consulta com ele também, além da ultra. Porque SUS hoje funciona e amanhã não funciona. Então, assim, pra não ficar no vácuo, pra não ficar nada muito perdido, eu preferi fazer com ela no SUS e fazer fora, caso acontecesse alguma coisa. É melhor a gente até se prevenir, né? Mas eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada, não. E até então tudo certo, tudo combina, tudo anda direitinho. Tanto o médico do SUS, tanto o particular, ótimo. Os dois super combinam, então tá dando super certo. E a gente tá adorando. Fui na primeira consulta, né, no pré-natal, ela passou as vitaminas, cheguei lá, ela me pesou, tudo direitinho, mediu minha barriga. Super atenciosa, não sei se é assim com todas as médicas, né, mas comigo, pelo menos as consultas eu tenho adorado. Minha mãe me acompanha em todas as consultas, porque meu esposo não pode ir comigo às vezes. Então tem sido bem bacana, sabe? E a gente chega, ela pergunta, e aí vê, aí foi quando eu vi que eu tinha emagrecido mais ou menos 4 quilos. Aí ela falou que daqui a pouco iria melhorar, me passou comprimido em cápsulas, né? No caso, tem o comprimido comum que tem gosto e tal, e tem as cápsulas que tem tipo um revestimentozinho que parece que você consegue ingerir melhor. Né? E até que, graças a Deus, depois que passou o primeiro trimestre, tudo começou a andar melhor. Quando eu descobri que eu tava com 7 semanas e 4 dias, eu vou deixar a tabela pra vocês verem das semanas. Porque a gestante começa a contar pelas semanas, né? E eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha. E aí eu fui, né, no médico pra poder fazer a ultra, que foi com 11, 14 semanas que eu tinha falado pra vocês. E aí a gente chegou lá, ele perguntou quantas semanas eu tava com 11 semanas e alguma coisa. Só que como não tinha fechado as semanas, eu falei pra ele que eu tava com 11 semanas. Aí ele foi, fechou direitinho, que eu acho que, se eu não me engano, veio o ossinho aqui do nariz e um líquidozinho que tem aqui atrás da nuca do bebê. E aí, como eu não falei exatamente pra ele, a semana e os dias, aí deu uma alteração, eu levei na minha médica, aí eu falei pra ela, ela falou, ué, você não tá só com essas semanas, eu tava com semanas e os dias, você não falou os dias? Eu falei, não, eu não disse os dias, então você vai voltar, vai refazer, vai contar pra ele o tempo que você tá de verdade, você vai contar as semanas e os dias e vai voltar pra trazer o resultado pra mim de novo. Aí volta eu lá, porque eu não sabia, pô, primeira viagem, né, gente? Voltei lá, falei com eles, tudo direitinho, acertou tudo certo, graças a Deus não deu nada. Eu fiquei super mais leve, sabe? Agora eu sempre presto atenção, até quando não pergunto eu falo, sabe? Então a gente começa a prestar atenção em algumas coisas. Mas graças a Deus tá tudo certo. Eu vou contar um pouco dos sintomas que eu tive pra vocês depois que eu descobri. Gente, eu tinha muito enjoo, muito sono. No momento eu não estou trabalhando, né? Eu fico em casa e tal, mas já trabalho bastante também em casa, né? Quem fala que, só porque eu não trabalho na rua, eu trabalho em casa, trabalho da mesma forma, eu trabalho não para, é a mesma coisa. Mesmo se você estivesse trabalhando na rua, mesma coisa que você estivesse trabalhando em casa. E aí eu sentia muito cansado, muito sono. Eu podia dormir agora e daqui a pouco eu acordava, eu já estava com sono de novo. Apesar que se eu encostar eu durmo. Mas assim, eu prefiro fazer um monte de coisa e deitar só na hora que tiver que deitar. Mas se eu não tiver nada pra fazer, eu prefiro dormir, né? Mas foi bem enjoadinha assim no começo. Eu até coloquei no título aí do vídeo que gravidez não era doença, mas que parecia, realmente. Parece que você tá com doença, parece que tá com uma virose, que você não consegue levantar, que você não consegue fazer nada.
Graças a Deus eu tenho minha irmã, minha mãe, minha cunhada às vezes me ajuda, vem pra cá e tal. Mas no começo foi bem puxado, bem complicado. Porque era muito enjoo, muito vômito, muito cansaço. Eu não conseguia às vezes levantar da cama. E olha que eu sou bem ativa, sabe? Eu adoro fazer comida, eu adoro deixar minha casa limpinha, fazer minhas coisas. Mas eu não conseguia levantar da cama. Era muito engraçado. Hoje em dia até menos, eu já levanto, faço as coisas, sinto algumas dores ainda nas costas. Se eu passar pano, minhas costas ainda continuam doendo, então às vezes eu posso varrer, deixar final de semana pro meu esposo passar pano, minha mãe vem e me ajuda, mas fora isso também não posso fazer muito esforço. Foi mais ou menos isso, não tem muita coisa para falar assim no primeiro trimestre, porque a maioria é mais para revisar realmente se você tá grávida, e aí a médica passa algumas vitaminas, né? Você passa alguns remédios, porque você fica com enjoo e tal, então passa algum. Outra coisa também que eu não tomei remédio. Até agora, eu já tô no segundo semestre, né? Semana que vem eu já encaminho pra 6 meses, que no caso 21 semanas, semana que vem. Então ela passou o Buscopan, né? Só o Buscopan que eu podia tomar. Passou remédio pra enjoo, que agora eu não lembro o nome. Se eu não me engano, acho que era Bromoprida, um negócio assim. Eu vou lembrar, depois eu vou colocar aqui pra vocês. Então eu evito tomar remédio. Mesmo antes da gravidez, eu já não tomava remédio nenhum. Tipo, se eu ficasse com dor de cabeça agora, eu esperava até a noite pra ver se passava e tal. Mas se não passasse, se continuasse persistindo, e aí eu tomaria o remédio. Fora isso, eu não tomo remédio pra nada. E aí até que ela passou pra enjoo, né, que eu falei pra vocês, eu não tomo remédio, não tomo. A não ser quando tá muito puxado, muito complicado, muita dor, que a dor não passa, às vezes de um dia pro outro e tal, e eu vou e tomo. Fora isso, eu não tomo remédio. Eu tenho os remédios ali do enjoo, tenho remédio pra dor de cabeça, mas eu não tomo, eu prefiro não tomar remédio. Mais ou menos isso mesmo que conta, né? Que aí passa remédio pra enjoo, pra dor, vitamina. Ela passa os primeiros exames, exame de sangue, fezes, urina. E começa, né, a medir peso, começa a medir o tamanho da barriga, e pergunta algumas coisas tipo sanguíneo e tal, mas é mais ou menos isso daí, né? Conforme o tempo vai passando, ela vai pedindo, vai perguntando mais coisas. E aí, no próximo diário, vocês vão ver que eu tenho muito mais coisa pra falar do que do primeiro. Porque no primeiro é mais básico mesmo, só pra confirmar, pra começar a prevenir, tomar remédio, pra ficar tudo certinho. Mas é basicamente isso. Então esse foi meu relato do primeiro trimestre. Espero que vocês gostem, curte bastante, compartilha aí pra todo mundo. Apesar que ainda tem um pouquinho gente no canal, mas daqui a pouco eu tenho fé em Deus que a gente vai crescer, vai aumentar esse número aí bastante. É de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá, na verdade. Então, curte, compartilha aí pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até semana que vem eu tô de volta. Bye, bye.